Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. É uma satisfação conversar com o Ricardo Marcelino. Ele é CEO e fundador da Aluga. Olha que coisa legal. Muito obrigado pela oportunidade, Ricardo, para a gente poder conversar, falar da Aluga. Tem bastante coisa para a gente comentar hoje, não é isso? Isso. Não, eu que agradeço, né, a oportunidade, né, de explicar, né, como que funciona um pouco esse mercado de locação. Assim, não é uma coisa assim tão conhecida como assim do público, no modo geral. Vem sendo assim mais procurado ultimamente devido à pandemia e tudo mais, mas é que é um tipo de operação muito vantajosa assim em termos financeiros e em termos de manutenção de equipamentos, né? Então é um prazer muito enorme estar aqui com você. Não, puxa vida. Bom, e não posso deixar de falar que nome maravilhoso. Não tinha nome melhor para vocês conseguirem. Você até comentou que teve que fazer uma força aí para conseguir esse nome, enfim. Mas vamos começar essa nossa conversa, você comentando um pouco da origem da empresa, né? De onde vem a Aluga, quando vocês criaram, qual é realmente o foco de negócio de vocês. Vamos contar um pouco dessa história para as pessoas que estão vendo a gente. Ok. Então, eu já venho desse mercado de locação há bastante tempo, né? Desde 1996, eu abri minha primeira empresa que começou a atuar timidamente ainda em locação. Depois, em 2004, a minha empresa, essa primeira empresa que eu abri, foi comprada por uma outra empresa de locação maior. E aí eu fiquei sócio, né, dessa empresa, né, de 2004 até 2012. E em 2012 eu resolvi fazer a minha própria empresa, tomando algumas medidas assim mais modernas, né, de gestão e um foco maior, né, em internet e produtividade. Por isso que assim a gente foi atrás desse nome, né, aluga.com, que tinha tudo a ver na forma que a gente atua hoje, né, com prospecção quase que 100%, né, pela internet. Então, a partir daí, a gente montou a Aluga.com. Assim, o nosso foco principal, né, de atuação é o mercado corporativo. A gente atende pessoas físicas pontualmente, mas assim o foco da empresa é o mercado corporativo. Dentro do mercado corporativo tem vários tipos de necessidades diferentes. Tem locações de curto prazo, que são coisas assim que você precisa resolver rapidamente, um notebook quebrado que você precisa trocar, ou às vezes evento, né, que tinha antigamente, hoje não É, tem mais, evento. mas Projetos evento. específicos também, né? Isso, tinha assim, treinamento em final de semana, então é um tipo de locação de curto prazo. Aí depois a gente passa a ter médio prazo, que são projetos de 3 a 6 meses, e depois as empresas que alugam por longo prazo, né, de 24, 36 meses, né, e que já enxerga, né, a locação como um diferencial para o seu negócio, né, que a pessoa deixa a gestão, né, do parque, né, da infraestrutura nas nossas mãos. Eu vou depois te perguntar sobre o mercado em si, mas eu queria que você contasse para mim qual é o motivador que as empresas têm quando elas optam pela modalidade de locação, né? Assim, pelo pouco que você já falou, me parece a flexibilidade é um aspecto interessante, né? Pelas diferentes formas de contrato. Deve ser isso, mas tem mais motivo, né? A contratação é muito rápida, né? Assim, normalmente a pessoa pede e às vezes a gente consegue entregar no dia seguinte já o equipamento da forma que ela precisa, com os softwares, né, que ela precisa. Então a gente entrega pronto para uso, né? Então, assim, um dos pontos principais que as pessoas procuram a gente é a velocidade. E tem a questão financeira, né? Hoje em dia, com o dólar em alta, tal, os equipamentos estão muito caros e as pessoas optam, né, pela locação para não ter que usar seu capital de giro, né, por exemplo, né, especificamente em equipamentos, né. E eu acho que uma das coisas assim também importante também é a manutenção dos equipamentos, né. As pessoas procuram isso aí porque hoje em dia, se você tiver com o equipamento parado, até você procurar um técnico, chamar para resolver, caso não tenha a garantia, né, de fabricante ou coisa do gênero,
isso leva muito tempo, e aí você fica com a máquina parada, assim, funcionário parado, né? Tudo isso é custo, né? E com a gente isso é tudo muito rápido, né? Então as empresas enxergam, né, isso como um diferencial. Parece que isso tem sido um dos motivadores. Quer dizer, não só existem as razões de natureza fiscal, você acabou de falar, né? Não empatar o capital, poder deduzir como despesa e tal. E essa flexibilidade, para mim, me chamou muito a atenção essa flexibilidade e agilidade, né? Até eu mesmo, como uma pessoa física que no meio da pandemia, se pifa um computador meu, eu estou em maus lençóis, até comprar, receber, entregar um equipamento. Por que não fazer um contrato durante um prazo? Né? Se gostar, aí faz um contrato longo. Deve ter negócios que começam assim, tem não? Sim, muitos negócios começam assim. A pessoa aluga para suprir uma necessidade imediata, né, de um equipamento quebrado e ver, né, a agilidade do processo de como a gente faz. Aí depois começa a pedir mais. Fala assim, não, esse não vou devolver, esse já vou usar para uma outra necessidade aqui da empresa. Me manda mais 5. E aí vai. E muitos clientes começaram dessa forma. Não, puxa vida. Agora, existe algum tipo de cliente ou vertical, segmento de mercado que demanda com alguma predominância, ou por serem estações de trabalho que toda empresa usa, todo mundo usa, né? E já emendo essa pergunta com uma outra, né? Qual é a alocação típica, qual é a vaca leiteira aí da sua empresa, qual é o tipo de equipamento que mais tem sido feita a alocação? Olha, assim, pelas nossas análises, né, dos últimos meses, tal, não tem assim um cliente típico, né? A gente pode citar assim, empresas de serviço, mas serviço é uma coisa bastante ampla já, né? Então, assim, empresa de serviço aluga muito. A gente tem assim, pelo menos até antes da pandemia, assim, uma predominância de startups. Uma startup, por exemplo, ela quer começar ou experimentar, né, um negócio novo, e ela pode contar com a locação, né, e sem ter que investir, né, um dinheiro que talvez ela nem tenha, né, para investir, né, naquele momento. Então, startups, né, empresas de serviços, né, mas não tem nenhuma predominância, assim, nenhum tipo de setor assim predominante que loque. Basicamente todos alugam muito. E o nosso feijão com arroz é notebook Core 5, né? Ele não é um notebook de entrada, não. O notebook de entrada seria até um Core 3, É. mas o Core 5 supre a maioria das necessidades dos clientes que vêm nos procurar. Então é Com o 8 básico. GB, né? Você falava, porque 8 GB dá uma performance bem tranquila, né? Notebook Core 5 com 8 GB e SSD, assim, resolve 90% dos problemas. Bom, e eu imagino que você deva ter parcerias com os grandes fornecedores aí, né? Até uma curiosidade, não sei se você pode falar qual é o tamanho do seu parque de máquinas instalado, se não puder falar, tudo bem, mas pelo menos as marcas com as quais que você trabalha é uma coisa interessante de saber, né? E se puder citar alguns clientes que alugam de vocês, também ajuda a ilustrar. Uhum. Olha, eu não tenho problema com números, não. A gente tem hoje, atualmente, locados, né, fora o que a gente tem em estoque, mais ou menos 5.000 itens Uau! locados. É bastante, né? E, assim, a predominância de marca, se eu for olhar hoje, é Lenovo. Então, a gente tem uma abertura boa, né, de compra de equipamentos da Lenovo, tem um bom custo-benefício, mas, assim, a locação não é uma coisa fechada, né? Você pode exigir o tipo de máquina que você quiser, né? Por exemplo, eu tenho locações de MacBooks que custam 25 mil reais, por Uau, exemplo. Então, sim, o cliente precisa disso, a gente vai lá, compra e aluga para ele. E tem bastante até MacBooks, né, para você ter ideia. sim. Assim, dentro dos nossos clientes, né, não tem muito problema de falar, está até divulgado no nosso próprio site. A gente não tem muito até preço, né, a gente não tem muito problema de divulgar, tem tabela de preço no próprio site. Ah, que bom. Aliás, desculpa, eu vou colocar nesse momento, já que você falou o URL do site aqui na edição, no mais fácil impossível, aluga.com, mas eu vou colocar escrito aqui. Essa é a vantagem do nome, né? Se que a pessoa É, não queira falar o nome, do site, vai estar falando.
Não, com certeza. Puxa vida. Agora, predominantemente notebook, mas se a pessoa tiver, se a empresa, né, eventualmente pessoa física, mas predominantemente empresa, precisar um equipamento diferenciado, um servidor, uma estação de trabalho poderosa para fazer edição de um vídeo, isso não está no portfólio habitual de vocês, mas vocês têm condição de atender, né? Sim, a gente atende, já alocou servidor, storage, switches, desses switches até mais sofisticados, né? Assim, um caso típico também, aconteceu recentemente com um cliente que é uma empresa grande, né, no Rio de Janeiro e pegou fogo no CPD dele Puxa, lá, né? meu Deus. Então, assim, de uma hora para outra ele precisava repor aquilo lá, né? Então, ele foi atrás da gente, a gente alocou para ele storage, servidor, switch, entendeu? E aí ele ficou por um prazo ali e resolveu o problema dele, né? Salvamos a vida dele. Não, com certeza, puxa vida. Não, ninguém. Algo absolutamente terrível, mas graças a Deus vocês puderam ter agilidade. E entre aprovação, solicitação, aprovação, contratação, vocês têm muita agilidade. Acho que esse é um diferencial, né? Isso. Assim, dependendo da velocidade do cliente, né? O cliente passando para a gente aprova em questão de horas, né? Um cadastro e tendo equipamento em estoque, no máximo no dia seguinte já está entregando esse equipamento. A gente tem hoje, né, um panorama mais complicado, né, por causa da pandemia, mas em geral seria isso, é a forma que a gente trabalha. Bom, já que você tocou nesse assunto, para a gente encerrar a nossa conversa, eu quero que você faça uma consideração sobre dois momentos. Primeiro, como foi para vocês em termos de negócio durante o momento da pandemia, né? Porque imagino eu que vocês devem ter tido um aumento de demanda. As pessoas em casa de repente perceberam que tinham um computador muito defasado, enfim. E também, e principalmente, que você faça uma reflexão, o que você vê para 2021, mesmo agora, infelizmente, a gente está vivendo aí uma nova onda de pandemia, fechamento, piora das condições, mas um dia as coisas vão abrir, né? Então comenta um pouquinho como é que foi o começo dessa fase e como é que você vê daqui para frente, como que a Aluga.com agiu e vai agir nessa cenário todo. Assim, logo quando começou a pandemia, né, março, né, do ano passado, a gente teve uma demanda assim, extraordinária, né? E a gente foi atendendo na medida que a gente podia, tal, e teve um crescimento muito grande em um ano, né? A gente praticamente dobrou de tamanho em um ano. Assim, lógico, eu estou feliz com a minha empresa, mas não posso estar feliz aí com a situação que está hoje, né? Tanto de lockdown, ou assim, infelizmente muita gente morrendo e tal. Mas, assim, o negócio foi bom, eu consegui manter a empresa, até contratamos pessoas, né, a mais para poder ajudar. Eu percebo que o trabalho online veio para ficar, né? Assim, muitos clientes nossos praticamente devolveram salas locadas. Então, assim, o pessoal não vai voltar nunca mais, né, para trabalhar em escritórios fechados, né? Então, esse é o nosso panorama. Então, assim, o trabalho remoto tinha assim uma certa coisa, né, no começo, pessoas fazendo alguns ensaios, tá, mas dessa vez foi um empurrão, né, e tá Total. todo mundo trabalhando. A gente próprio, né, eu estou trabalhando em home office, né, toda a equipe da Aluga.com administrativa e comercial fica em home office, e só os técnicos que infelizmente tem que ficar ali, né, na linha de frente ali com os equipamentos para entrega e tal, é, que estão trabalhando no escritório, mas isso também é de forma muito reduzida e tal, então é bastante seguro a forma que eles trabalham. Então eu acho que o panorama é esse, né, que o trabalho remoto vai continuar ainda por muito tempo, eternamente, né, pelo jeito. Não, eu costumo dizer o seguinte: videoconferência, todos nós chamávamos de senhor e senhora. Hoje já virou você, né? É verdade. É, Era uma coisa assim, vamos fazer uma videoconferência, tem que contratar uma empresa, um link específico, vinha a gente trazer equipamento, né? Hoje em dia pega aqui um GoToMeeting, um Webex, um Zoom, um Teams, tal, entra, já fala, conversa na hora, a própria câmera do computador.
popularizou. E que bom, né? Isso vai viabilizar essa nova forma de trabalho híbrida, né? Até o que você estava dizendo. Parte das pessoas, das empresas vão devolver escritórios, outras vão fazer um trabalho em rotação. Uma das empresas com as quais eu tenho muito contato devolveram 2 dos seus escritórios, vão trabalhar em regime de rotação das pessoas, reservando espaços dentro da empresa para trabalhar, e nada melhor nessa hora do que um parque de equipamentos que seja dinâmico tanto quanto, né? Exato. Aliás, assim, agora você falando isso aí, também tem um mercado também que a gente atuava muito, principalmente no Rio de Janeiro, que é de escritórios de advocacia, né? Eles, no centro do Rio, praticamente, eles não existem mais, todos estão em casa trabalhando, né? E escritórios grandes, assim, todos eles mudaram, né, de desktops para notebooks, assim, de forma muito rápida. Puxa vida, nossa, Ricardo, que legal. Olha, parabéns pela empresa, pelo encaminhamento. O nome, como eu falei, eu adorei, já tinha te falado, né? Eu quero que a gente possa oportunamente voltar a falar. Você já me contou que o escritório de vocês aqui em São Paulo é aqui pertinho, 10, 7, 8 quarteirões da minha casa. Poder ir aí tomar um café presencial com vocês? Vamos? Topa? Com certeza. Opa, com certeza. Espero que em breve, né? Pois é, a vacina tá na esquina, mas está um pouco longe ainda. Mas ela vai chegar, isso um dia vai passar e a gente vai voltar a conversar, é isso? Com certeza. Maravilha, maravilha. Super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Ricardo Marcelino. Ele é CEO e fundador da Aluga.com. Muito obrigado, Ricardo. Permaneça bem, permaneça seguro e até essa nossa próxima conversa. Até lá. Eu que agradeço, Flávio. Muito obrigado. Tchau, tchau.